Graças a paz, irmãos, amigos, tudo bem? Primeiro vídeo do estudo sobre tempo e igreja. E voltando a introduzir que igreja é a comunhão dos crentes, né? A comunidade dos crentes. E igreja são os crentes. Quando Jesus ele fala que vai buscar a sua igreja, ele vai buscar os crentes, aqueles que vivem em comunidade, buscam, acreditam nele, creem nele como Senhor e Salvador e buscam a vontade dele. Alguém pode dizer, então não precisa de igreja. Isso é um grande equívoco que a história tem trazido em alguns países, a Europa principalmente. Hoje em dia, você evangelizar é muito difícil pregar, talvez pelos escândalos que hoje temos aqui no Brasil, que já atacaram lá e colocaram as pessoas para descrer. Nunca teremos tantas pessoas dizendo que são cristãos, mas sem igrejas, né? Como nós estamos vendo agora. É vergonhoso, sim. Mas é só para entender o ponto de vista que as pessoas têm sobre o templo. O templo não é a igreja. Tá? O próprio Jesus ele nos disse que nós somos templo do Espírito Santo. Tá? Que ele vem buscar a sua igreja. Toda vez que a Bíblia fala sobre igreja, ela fala sobre aquele povo que acredita no Cristo. Daí alguém pode falar, não, mas principalmente Apocalipse fala sobre as 7 igrejas da Ásia. Sim, eram comunidades permaneciam firmes, ensinando a palavra do Senhor, ela algumas com as suas qualidades e também com os seus defeitos. Mas a igreja, ela não é templo. Tá? Isso aí nós vemos no decorrer da história, quando foram proibidas as reuniões e quando muitos cristãos foram perseguidos. É interessante que a igreja ela acabava sendo dentro das casas. E a igreja cresceu foi por causa disso. Não foi porque alguém esperava que abrisse um templo para ele estar indo no templo, mas sim porque onde ele estivesse, ele era a igreja. Então, nós vamos também falar sobre isso, né? Mas, em princípio, nós temos que entender o seguinte, que Jesus ele foi um dos que mais criticou o templo, a religiosidade. Tanto que, quando ele chega no templo de Jerusalém, lembrando que não era igual agora, que toda semana tem, às vezes, semana inteira culto, reuniões, eles se reuniam para aprender nas sinagogas no sábado, e a adoração, e para o templo tinha os seus tempos de Páscoa, os tempos de festa, né? Do Pentecostes e tal. E assim por diante, que é outro vídeo, se alguém pedir, eu faço. Mas um dos princípios básicos, nós temos que alguns confundem com um só, mas dá para a gente interpretar por causa da época. Nós temos 2 vezes que Jesus chega no templo e purifica o templo. E o primeiro dele, nós vemos no Evangelho de João, capítulo 2, de 13 a 22. Eu quero ler com você. Lembrando que é um estudo, tá? Então parece quase um assento. Tem gente que gosta daquele negócio, né? 15 minutos, 3 pontos, mas não é um sermão, é um estudo. Aí a gente precisa aprender. Na igreja, já falando como igreja, como templo, casa de oração nós nos reunimos, é necessário a palavra da pregação do pastor, mas é necessário um ensinamento para que as pessoas não fiquem como está agora nessa pandemia, sem rumo, né? Não tem tempo para ir, fica sem rumo, tá ok? Tipo, você não tem o fast food, onde você pega a comida pronta e coloca no prato, ou alguém até coloca no prato para você, e você fica sem rumo, tá bom? Então vamos entender um pouquinho sobre templo e igreja. Jesus foi um dos que mais criticou não a adoração a Deus, não a fé, né? Não você buscar o Senhor, mas criticou a forma que se entendia o local a adoração. E o primeiro ponto da primeira purificação nós encontramos, como eu falei, em João capítulo 2, né? Do versículo 13 a 22. Vejam bem. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que estava escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Salmos diz isso, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Então os judeus lhe perguntaram:
Que sinal milagroso o Senhor pode mostrar como prova da sua autoridade para fazer isso? Jesus lhe respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantar em 3 dias? Mas o templo qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura, na palavra que Jesus dissera. Amém? Vejam só que interessante. Eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor de forma simples, né? Olhando a cultura da época que tem para nos ensinar. Por que a gente diz que não foram 2 purificações? Não significa que é a primeira vez que Jesus vai a Jerusalém, porque a gente vê que com 12 anos ele é pego lá, ele fica lá e depois vão lá e encontram ele. Todo ano a família ia. Nós vemos que aqui em João, ele está entrando em Jerusalém na festa da Páscoa depois que ele foi no casamento. Se você olhar antes, no capítulo 2 aqui, antes, né, você vai ver que foi quando ele fez a transformação de água em vinho na festa do casamento de Canaã. Tá ok? Então você vai ver que é no princípio, porque nós temos na Bíblia e se entende, né, o que está escrito, que foi o primeiro milagre, né? Então ele fala para a mãe, não é minha hora, e depois ela fala assim, atenda o que ele tem para o que ele disser. Maria diz, atenda o que ele tem que disser, tipo, a palavra dela não adiantou, mas ele pediu para fazer, é outro contexto também de estudo. Mas daí eles vão para Páscoa em Canaã. Chegando no templo, ele olha ali, porque o templo eram alguns pátios, né, que eu vou explicar já mais para frente, onde separava tinha o lugar dos gentios. E no lugar dos gentios o pessoal estava ali vendendo as coisas dentro do templo. Então essa é a primeira purificação do templo. É um contexto interessante, porque nós vemos aqui que existem algumas coisas aqui que nos levam a refletir sobre a situação que estava acontecendo naquela época e a situação que está acontecendo agora, o que nós podemos fazer para mudar isso se for necessário, né? Vejam bem, estamos próximo à Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. Jesus subiu de Canaã a Jerusalém, né? Desculpa, de Cafarnaum, a grande capital dos judeus e seu centro religioso, a fim de manifestar-se publicamente durante as festas nacionais da Páscoa. Tá? Seu primeiro ato foi dirigir-se ao templo, né? Como bom religioso, ou seja, como aquele que busca aquele lugar. Por isso que eu digo, igreja, local de reunião, de adoração, casa de Deus, é local de a gente buscar, sim, pessoas que ensinem da palavra, pessoas que ali possam ensinar e aprender junto conosco, tá? É um local onde os pares, né, da fé estão. E é ali que ele se posicionou em ir, né? Como a gente, quando vai para uma cidade, ou quando busca um local, né, um cristão, ele não vai para algum local que não tem a ver com a sua fé, tá? Onde o povo celebrava a festa. O templo ocupava uma vasta área, e eu quero que isso aqui fique bem entendido, abrangendo muitas cortes, muitos espaços, né? Alpendres, salas, armazéns, quartel, né? Sinagogas e tesouro. Mas havia distinção entre o templo, com sua corte, né? E o santuário, né? Com o lugar santo e o santo dos santos, onde Deus era adorado. Tá? Veja bem, o templo tinha vários espaços, vários lugares, né? Está falando aqui até quartel, né? Vamos lá. Foi nas cortes do templo, especialmente na corte dos gentios, a parte de fora onde ficavam os gentios, né? E não no santuário que Jesus reparou-se com aquele quadro irreverente e profano de uma feira de gado e mercadoria de campo. O gado era comprado para os sacerdotes na festa da Páscoa. O mercado de câmbio se fazia porque o dinheiro estrangeiro era condenado imundo para os judeus, para comprar animais para o sacerdócio a Deus. Interessante, vejam bem. A pessoa plantava, a pessoa colhia, ou a pessoa criava, a pessoa pegava a primícia e levava lá. Mesmo ele sendo judeu, porque se tinha essa fé, ele chegava lá como gentil, como Zé Ninguém, vamos dizer, como hoje o povão. Desculpa o palavreado, mas é a forma que muitas vezes a gente se sente junto de todo esse poderio, né? Não perante Deus, mas perante o próximo.
E ali eles iam com aquelas coisas que estavam lá, não poderiam entrar porque era impuro. Quer dizer, quem se colocava nessa posição eram os sacerdotes, negociavam. A pessoa era obrigado a trocar o dinheiro no câmbio, pegar esse dinheiro que já ia valer menos, e ir lá para entregar. O mesmo para comprar. Quando ia comprar um animal, tinha que trocar o dinheiro para comprar o animal. Quer dizer, ganhava na troca do câmbio e quando comprava, que era um absurdo. Quando você levava alguma coisa, igual trocar bateria hoje em dia, quando você levava alguma coisa, você pagava 3, 4, 10 vezes a mais a mesma coisa, tipo uma ovelha, tá? Para pegar o que estava purificado. E quem não tinha ficava sem sacrifício, não podia trocar, voltava o que era dele. Aí o mesmo animal que eles pegavam ali na troca, depois diziam que estava purificado e colocavam para vender mais caro. Jesus se depara com isso. Se depara com os que eram para ser sacerdotes, para trazer as pessoas na presença do Senhor, mostrando que o Senhor está próximo, eram aqueles que distanciavam, que negociavam na casa de Deus. Distanciavam as pessoas de Deus. Olha, imagina o sentimento. As pessoas iam no templo e não conseguir, né, demonstrar todo o sentimento, se achar culpado por não poder dar alguma coisa para Deus, né, e participar da adoração de Deus. E é isso que Jesus se depara, tá? Naquele momento. O clímax da situação, o problema do negócio daquele momento ali, é esse tipo de atitude. Aqueles que foram colocados para cuidar do povo e para dedicar a casa de oração e trazer o povo na presença do Senhor, ensinar de Deus, trazer eles na presença de Deus, na presença do Criador, tinham usado aquilo ali para comércio. Talvez hoje não seja muito diferente, né? Para se promover. E tem muitas histórias aí que a gente pode até contar mais para frente, tá? Então foi nessa corte que Jesus viu isso daí e se absurdou. Ele ficou, tipo, ele, como diz ali quando ele viu que Maria e Marta estavam chorando e sofrendo pela morte de Lázaro, e o espírito dele se moveu dentro dele, e ele chorou. Nesse momento, o espírito dele também se moveu dentro dele. Daí alguém pode falar, mas Jesus, então, ele foi uma pessoa agressiva, não. É interessante notar isso. Ele não fez isso por ele. Ele fez isso pelos outros e pelo Pai, né? Por Deus. Ali ele estava não defendendo ele e nem os interesses dele, tá? Mas sim os interesses de Deus. Como muito, infelizmente, hoje muitas pessoas se colocam dizendo que defendem o interesse de Deus, mas estão pensando no seu próprio interesse. Ele não tinha interesse nenhum. Ele não tinha interesse em ser o melhor sacerdote, se candidatar a ser o melhor sacerdote. Ele não tinha interesse em candidatar a ser líder político do povo. Ele não tinha interesse de chegar ao status de algum senador romano. Ele não tinha esse interesse. E nem de ser chefe da sinagoga. Então, ele não tinha interesse pessoal. Para ficar bem claro isso. Quando a gente olha algumas coisas, tem que pensar bem qual é o interesse, qual é o intuito e o coração de quem está fazendo. Então fala o texto que ele pega um chicote e ele balança. Não diz que ele chicoteia, diz que ele vira até as coisas de cair moeda para outro lado. Imagina essa situação. Jesus, para entender o seguinte, as pessoas falam Jesus é amor. Sim, isso daí também é uma atitude de amor. Uma atitude de amor com o povo, uma atitude de amor com aqueles que sofrem e precisam e estão sendo explorados, né, pelas pessoas. O primeiro ponto que nós podemos entender aqui, Jesus usa de autoridade, zelo e energia na purificação do templo. Ele se coloca em posição. Ninguém pode discutir com ele sobre a situação e a gente vai ver sobre isso. Eles tentam discutir, mas não tem que argumentar com a autoridade que ele tem, o que ele está falando, porque é verdade. Pode discutir, pode querer prejudicar como mataram ele, mas é verdade. Mas ele não se cala por causa disso. Verdade é verdade. Então Jesus, tomando de zelo santo pela casa de Deus, tendo feito um azorag, ou seja, balançado, chicoteado tudo com cordas, né, balançando, como mostra o desenho atrás de mim, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas. Imagina, virou ali, ó, e caiu tudo, tá? Dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: tira daqui as coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. É interessante que eles estavam dentro do templo, no espaço que era para os gentios, para os mais simples, para o povão, né? Fazendo isso daí. Eu quero dizer o seguinte: se eles estivessem lá fora,
negociando alguma coisa, e não nesse intuito de ficarem ricos e usar isso porque era o local onde que o povo ia, então aqui que nós vamos vender, aqui que nós vamos fazer negócio, tá? Aqui que nós vamos fazer campanha. Se eles tivessem pensado isso, já problema. Eles podiam estar lá de fora com animais ali, ó, você não pode trazer, quer comprar um animal bonito, o bom para entregar a Deus. Sim, não é a atitude no ato do que está fazendo, mas é o sentimento e o propósito que eles estão fazendo. Estão abusando daquilo lá. Preço justo, ali fora, não deu para me trazer, que eu moro muito longe. Como é que ele ia trazer alguma coisa? Bem, vamos lá que ela tem. O preço é justo, né? E a gente pega o dinheiro, vende aqui o que a gente tem de bom, vai lá e compra o melhor para Deus. Do lado de fora, né? E de forma justa. Tá? O negócio, como Jesus sempre ensina, é o coração da atitude que está sendo feita. Tá? Vamos lá. Este incidente é a autêntica expressão de sua indignação, porém calma, santa e justa, contra a inveracidade e a profanação das coisas sagradas. Por amor ao lucro material contra o negócio com as coisas sagradas. Cremos que Jesus muniu-se de um azogue, uma corda, né, um chicote ali, não para agredir alguma pessoa, mas para enxotar os animais, e se necessário fosse, neles bateria, se não obedecessem. Ou seja, o negócio dele era expulsar e tirar aquele povo dali, não era entrar no soco, né? Não era fazer ali uma manifestação e quebrar tudo, né? E quando os homens Enquanto aos homens, certamente bastaria a simples presença de sua personalidade, sua atitude e respeito e severidade para atemorizar os donos dos animais que, ouvindo a rigidez de suas ordens e sentindo misteriosamente o desagrado de Deus naquela profanação de seu templo, saíram apressadamente os animais e foram se dirigindo fora daquele lugar sagrado. Interessante notar isso. A pessoa dizer que não sabe o que está fazendo, a pessoa dizer que está fazendo errado e não sabe não. Quando a palavra de Deus vem, ele sabe o que está fazendo. Tá? Faz de conta, sabe o que faz de conta que não escuta, que não liga, porque é o seu bel prazer? Todo mundo sabe. É impossível. Eu sempre comento o seguinte, é melhor um ateu, porque ele não acredita se vai para o céu ou para o inferno, do que quando você vê pessoas fazendo atitudes que você sabe que é contra a vontade de Deus. Essas pessoas são piores que ateu. Sabe que não está no ensinamento do Senhor, que é contra a vontade de Deus e está fazendo. Que fé é essa? É por isso que as pessoas estão ficando sem fé e desacreditando na obra. Tá bom? Assim, este ato público de Jesus foi um santo ato disciplinar. Quem tem mentalidade dos pintores da época, escultores medievais, de um Jesus de rosto feminino e de pele acetinada, e dos cabelos cacheados, como desenhava antigamente, nesse ponto vai ver que não era bem assim, né? Jesus, nesse ato de purificação no templo, manifestou um caráter missiônico como um servo, protestando contra a corrupção da verdadeira religião de Deus. Quem tem feito isso? Tem sido tudo bonitinho, né? É triste ver o que tem se tornado o cristianismo hoje. Quando alguém fala evangélico, é um pejorativo. Religião, tudo é religião. Agora, quando se fala em cristianismo, que você fala de Cristo, você precisa observar bem. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre templo e igreja. Ali tinha um templo levantado. Paredes e paredes, algo magnífico em Jerusalém. Mas era um templo. Eram paredes levantadas onde não existia uma igreja. Onde não se deixava se formar uma igreja de Cristo realmente. Tudo ali era para negociar, para entregar. E eu fico imaginando, né? Quem conseguia, beleza, entregava o sacrifício e ia embora satisfeito que conseguiu. É mais humano da gente fazer o que quiser. Depois a gente vai lá e entrega de novo. E quem não conseguia, ficava triste, porque não era ensinado para eles a verdade. Veja bem o que ele fala aqui. Não façais da casa do meu pai casa de negócio, casa de comércio. Tá? Aqui não é para você ficar rico, para você ganhar dinheiro. Aqui é casa de oração.
Aqui é um local que deveria ser para todos entrarem e chegarem na presença de Deus sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de situação que o atrapalhasse de chegar na presença de Deus. Jesus proclama-se Filho de Deus e, como tal, procede, reivindicando a pureza da casa de seu pai. Né? Essas palavras nos fazem lembrar aquela época quando que, com 12 anos, ele voltaram e ele disse assim, não sabeis que eu deveria estar na casa do meu pai, tratando da ação do meu pai? Vocês lembram? Lucas 2, 49. E ainda esse primeiro ato público lembrou dos discípulos, cumprindo nas palavras, né? O zelo da tua casa me consumirá. Salmo 69, 9. O zelo da tua casa me consumirá. Ele foi consumido pelo que ele estava vendo. E como a gente não fica hoje em dia descontente com algumas situações? E aí somos criticados por causa disso. Muita gente não se envolve em algumas situações porque o discernimento nos faz olhar que atrás daquilo tem algo, algum interesse pessoal, algum interesse de ganho, de vantagem, de ostentação, de aparecer político. E eu não sou contra isso. Eu acho que quem quiser ser, seja. Você escolheu uma situação, escolhe. Eu vou mais em Billy Graham, quando falaram por que ele não se candidatava a presidente dos Estados Unidos, que é um comentário que tem na internet. Se você procurar, ele fala assim, por quê? Se eu sou embaixador do rei, sou embaixador de Deus. Tarefa maior do que essa não existe. Mas se ele quisesse, eu tenho certeza que se ele achasse que dava para ele fazer alguma coisa e era melhor, ele se candidataria, mas deixaria de ser pastor. No sentido de que ter o rosto para algo, mas deixaria de ter o rosto na igreja, para que não fosse julgado por algumas atitudes. Porque quando você toma liderança, quando você coloca sobre sendo cristão, você coloca em você um testemunho, um papel. Eu sou cristão, eu sou pastor, eu sou líder. É isso que vai ser cobrado de você, independente do que você vai fazer. Tá? Isso pode causar um transtorno, porque são duas áreas diferentes. Por isso que Jesus ensinou e nós não vemos nenhum apóstolo se envolvendo com isso. Né? Vamos lá. Jesus, para o povo, este ato causou dupla consequência. Primeira, despertou fé naqueles cujo coração estavam inclinados para Deus, de modo que puderam deslumbrar em Jesus o Messias prometido, né, e creram. E segundo, causou nos corações dos não crentes, né, aqueles que estavam com interesse torpe ali, a maior incredulidade, né? E a prova da incredulidade foi pedir um sinal que os fizesse crer. Mas eles não estavam com o seu coração preparados para compreender Jesus. Exatamente neste ato, não somente havia usado a sua autoridade como rei missiônico, mas ainda havia declarado que Deus era o pai dele. Né? Nesse ato, ele falou, como missiônico, ele veio para organizar. E volto a dizer, a maior crítica de Jesus não foi contra o mundo, não foi contra Roma. A maior crítica de Jesus foi contra o próprio povo e o templo, e a religião, que não fazia. O mundo está para fazer o que é do mundo, o sistema está para fazer o que é o sistema. E a igreja e o povo de Deus está para ser religião e templo só? Interesse pessoal? Bem isso. Tá? Vamos lá. Jesus dá ao povo um misterioso sinal de divindade. Né? E aqui que é interessante, né? Ele, derribai esse santuário, levantarei em 3 dias. Aí que nós chegamos num contexto que eu quero falar, a gente pode comentar. Ele quis dizer assim que tudo aquele império que eles tinham lá, a ostentação, as roupas, as paredes e tudo o luxo que eles tinham ali não era nada, não era igreja. Não era local de adoração ou presença de Deus naquele lugar. Ele diz aqui que aquilo ali para ele não valia nada. Tá? Que aquilo ali poderia ser destruído como foi nos anos 70, né, depois de Cristo, jogado ao chão. Portanto, coloquei a imagem aqui. Mas ele fala que em 3 dias ele consegue levantar. Por quê? Porque quando ele morresse e voltasse, a igreja fortaleceria a sua fé e entenderia o que ele estava dizendo. A igreja foi formada no quê? Por isso, quando o apóstolo Paulo ele vai e fala, ele fala assim, eu trouxe o evangelho, eu não trouxe mais nada, o meu conhecimento, a minha capacidade, mas eu trouxe o puro evangelho. O que era o evangelho? Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Tá?
Então ele fala assim, com 3 dias eu levantarei a igreja de Cristo. E é assim que nós vemos depois de Pentecostes, ele levantando a igreja de Cristo. As pessoas vão entender, e o texto diz que só vai entender depois, quando ele ressuscitar, vai lembrar do que ele falou. E a igreja dele ali se forma. Tá? Por isso que a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. Tá? Então a crítica dele contra essa coisa que nós vemos hoje em dia também, templo, não é templo. Nós não somos templo. Nós somos igreja de Cristo. Nós somos uma comunidade que nos reunimos num templo, ou numa casa, né, ou num salão, ou na praça. Tá? Nós somos um povo cristão também que sentimos falta de estar com nossos pares. Eu não estou dizendo que é errado. Como que a gente não quer que abra a igreja? A gente quer que abra, mas não é igreja, é templo, local em que a gente se reúne. A igreja ela já está aberta, a igreja está no mundo. Agora, nós como igreja queremos nos reunir juntos, né, com os nossos pares. Tá? Mas com esse tempo de pandemia, é tempo de refletir sobre a situação. O que tem sido igreja? Né? Você tem sido igreja? Você tem ido participar como a igreja? Como tem funcionado isso? E com esse tempo, agora desde março parado, com essa pandemia, o que você tem feito como igreja? Ou você era só igreja quando estava dentro do templo, reunido lá e fazendo todo aquele culto programado? Porque isso daí vem com a cultura. Gregos, né? E assim por diante, todas as culturas que a gente vai recebendo da Europa, e assim por diante, a americana, e daí a gente tem toda essa programação e a pessoa vai eufórica. Eu estou com saudade dos louvores, eu estou com saudade daquele pastor que era muito bom, eu estou com saudade... Não. A gente é igreja, é um local de comunhão entre os nossos pais, porque a gente tem saudade de estar comungando com os irmãos, fazendo uma refeição com os irmãos, participando da ceia do Senhor com os irmãos, e assim por diante. Tá? Louvando com os irmãos. Tá? Não é um local de programação, porque daí se abrir o teatro, monta uma programação no teatro e você vai assistir também. Programação gospel, é o que acontece, né? Tem uma pessoa famosa que vai cantar, pois a pessoa não vai no culto domingo e vai assistir essa pessoa famosa. Tá? Então isso que é a diferença e o que ele toma uma atitude ali, sobre negociar. E o que tem sido feito hoje, tem sido negociado com o nome de Cristo, com o nome do evangélico, tem sido negociado. Mas não tem banca assim, não tem banca assim. Mas reflita, pensa o que tem sido feito. Como tem sido vendido e negociado o evangelho, o crer em Cristo, o cristianismo. E como nós temos feito isso? Uma reflexão. Qual o modo porque nós vamos... Qual o motivo porque nós vamos ao templo de Deus? Certamente deve ser este o único, para dar adoração a Deus em espírito e em verdade e prestar-lhe um culto sincero e aceitável. Nós, não é ver os outros fazer culto. Para isso é necessário, essencialmente necessário, que o coração crente esteja preparado antes, durante e depois do culto. Antes, durante e depois. Nós não vamos adorar a Deus lá, nós adoramos na nossa vida, nós somos templo do Espírito Santo e adoradores. Lá nós vamos o quê? Agradecer, louvar, participar junto de um aprendizado. Tá? É isso daí a diferença. Lá nós vamos adorar juntos, mas adoradores nós estamos a todo momento, antes, durante e depois do culto. Porque tem pessoas que fazem o que quer antes, faz o que quer depois, e no culto coloca uma roupa, uma Bíblia e vai lá. Dentro, aí ele vai para o templo, tá? Ser religioso e fazer sacrifício. É triste isso. Durante o culto, deverá estar em constante espírito de oração e de profunda reverência em todas as partes do culto. No cantar dos hinos, nas orações, no ouvir a leitura da palavra de Deus, na exposição da mesma pelo ministro, não deve permitir que sua mente vagueie pensando em coisas alheias, em coisas materiais, em coisas mundanas, que não sejam sagradas de comunhão com Deus naquele momento. E depois do culto, deve fazer um santo propósito em seu coração, diante de Deus, de conservar a sua alma, as santas exortações da palavra de Deus, e as benditas consolações do Espírito, para que isso seja testemunhado às outras pessoas. A casa onde os crentes adoram foi consagrada a Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Portanto, não deve ser convertida em casa de negócios, onde os adoradores vão com intenções secundárias
e encontros para negócios ou politicagem, ou para receber em favor dos homens. Isto é profanação, que Deus repreende severamente. Aprendamos, pois, e pratiquemos humildemente a lição do Mestre, para que não venhamos a ouvir de seus lábios santos naquelas palavras justas e de divina autoridade. Tirai daqui estas coisas, não faças da minha casa, da casa do meu pai, casa de negócio. E sejamos por ele expulsos do lugar onde Deus deve ser reverenciado e adorado. Que isso não aconteça a nenhum de nós. Amém? Não é que você não precise de igreja. Você precisa de igreja. Você precisa dos seus pais. Não é que você não seja igreja quando você não está junto, mas você é igreja separada e igreja junto. Mas prédio não é igreja. Se o teu pastor, se você ainda não aprendeu o que é ser igreja e se fortalecer fora das quatro paredes, onde tem um líder e você precisa dele para tudo, você ainda não entendeu o que é igreja. Se você precisa dessa situação, me desculpe, mas você está sendo confundido e enganado. Porque o dia que essas paredes caírem, eu fico pensando, as pessoas falam, vai chegar um tempo que não vai ter Bíblia para ler, que vão proibir a gente de estar abrindo porta da igreja, né? Vão proibir tudo. Veja bem, hoje em dia. Se você pegar as portas fechadas hoje em dia, tem gente que está com 5, 10 anos e não consegue falar da palavra, não conhece nada da Bíblia. Essa pessoa, ela está sem Bíblia, ela não pode falar para ninguém, ela não tem o que falar. Se você olhar, as portas estão fechadas e tem pessoas que não sabem o que é ser adorador fora da porta, fora das paredes. E estão ansioso não para estar junto do povo de Deus e aprender de Deus, mas estão ansioso por causa do êxtase e do momento que ele tinha ali. Jesus, ele entra ali e mostra que aquele lugar é um lugar santo, é um lugar de adoração, tá? Mas que mesmo que aquelas paredes caiam, não vai fazer diferença. Coloca isso no teu coração. E veja como tem sido a igreja que você tem frequentado, ou o templo que você tem frequentado. Você tem ido à igreja ou tem ido ao templo? Você tem sido igreja? Amém. Se você tem sido igreja, você também tem sido o templo do Espírito Santo. Né? Porque a palavra do Senhor nos fala isso. Fica com Deus. Deus te abençoe. No próximo, e se você tiver algum comentário, mais alguma pergunta, algo que você queira saber mais, comenta aqui e pede para a gente. Tá? E no próximo vamos falar sobre a segunda purificação. É muito interessante também. Aqui ele demonstra a autoridade dele como Filho de Deus, a casa do meu Pai. Ele demonstra a autoridade dele como Messias. Demonstra aqui, já começa a falar e demonstra o que é a igreja, o que é a adoração, e nele, no crer nele, no que ele está ensinando, que vai ser a adoração. Na segunda purificação, que já é mais no final de Mateus, mais no finalzinho do ministério dele, né, a segunda purificação, é algo estrondoso, maravilhoso, tá? Clica aqui, se inscreva para você receber esse próximo vídeo.